Fala nação cruzeirense, mais um vídeo começando aqui no canal. Eu sou o Diego Salazar e estou sempre aqui trazendo as notícias do Cruzeiro para vocês. E hoje a gente vai falar aí sobre o Raul Cáceres, lateral de 28 anos, que chega para reforçar a equipe do Cruzeiro, né? O clube ainda não confirmou essa negociação de forma oficial, mas aí a gente teve vários setoristas que cobrem o dia a dia do Cruzeiro repassando a informação que foi apurada e trazida aí pelo jornalista paraguaio Bruno Ponte. Como a gente disse, Raul Cáceres deve chegar ao Cruzeiro já na próxima semana, né? O Raul Cáceres, que é conhecido aí no futebol brasileiro, teve uma passagem no ano passado na equipe do Vasco, começou como titular, começou ali até bem na equipe do Vasco, mas depois acabou perdendo espaço para o Pikachu, né? O Pikachu, a gente também deixa claro, um jogador muito querido pela torcida do Vasco, sempre foi muito querido pela torcida do Vasco, e aí o Cáceres chegou como grande promessa ali na equipe do Vasco, jogou o Campeonato Carioca, mas aí acabou perdendo espaço e ficando no banco de reservas e agora retornou à equipe do Cerro Porteño, né? E o Raul Cáceres deve chegar para o Cruzeiro aí num contrato mais ou menos de 2 anos e meio. Ele vem definitivo para o Cruzeiro, mas é uma forma do empréstimo. Depois o Cerro Porteño mantém ali um vínculo com o jogador, uma porcentagem dos direitos econômicos. Em primeiro momento também o Cruzeiro deve bancar aí os salários do jogador. A gente não tem questões de valores ainda, mas para o Cruzeiro ter aceito na situação que vive hoje deve ser algo ali aceitável mesmo, né? Algo que esteja no planejamento do Cruzeiro para essa temporada de 2020. A posição de lateral direito é uma posição que o Cruzeiro não tem nenhum jogador à disposição. A gente tinha o Edilson aí, o Edilson rescindiu o contrato com o Cruzeiro e agora a gente está sem nenhum jogador para essa posição. O Sérgio Rodrigues, o Ricardo Drubs, que já haviam se pronunciados dizendo que o Cruzeiro iria sim no mercado buscar jogador para essa posição. A gente até tinha o Valdir ali do Sub-20 que estava jogando na equipe, mas ele já voltou também para a equipe Sub-20, o Valdir acabou não caindo muito nas graças da torcida também. E o Raul Cáceres, um jogador de 28 anos, já tem uma rodagem aí no futebol, como a gente disse, teve uma passagem pelo Vasco recente, jogou no Cerro Porteño, também jogou no Olímpia, um jogador bem rodado já, com experiência de Libertadores também. E aí a gente separou um pouquinho dos números dele nessa passagem do Vasco no ano passado e também como ele vem lá no Cerro Porteño nesse ano de 2020, obviamente antes dessa parada aí por conta da pandemia, né? No Vasco no ano passado foram 29 jogos, como a gente disse, ele começou como titular, foi titular no Campeonato Carioca, campeão da Taça Guanabara pelo Vasco, foram 16 jogos disputados na Taça Guanabara, mas ele acabou perdendo espaço e foi o reserva no Campeonato Brasileiro, foram apenas 7 jogos disputados, desses 7 no Brasileirão, 6 apenas como titular, e na Copa do Brasil ele também jogou 6 partidas pela equipe do Vasco, né? E aí nesse ano de 2020 ele vinha jogando pela equipe do Cerro Porteño, foram 8 jogos, 4 jogos pela Libertadores e 4 jogos pela Liga Paraguaia. E aí a gente deu uma pesquisada rápida, a gente analisou alguns vídeos do Raul Cáceres. Tem youtuber aí que cobre o dia a dia do Cerro Porteño, a gente também deu uma olhadinha. E quando ele veio para o Vasco no ano passado, esse pessoal do Paraguai aí que cobre o dia a dia do Cerro Porteño através do YouTube fez um vídeo ali falando um pouco das características do jogador, o vídeo está até em espanhol, mas aí a gente consegue trazer alguma coisa para vocês, né? Nunca foi um destaque na equipe do Cerro Porteño, o Raul Cáceres, longe disso, um jogador regular que joga muitos jogos sem se lesionar, não é um jogador que sofre com lesões. No histórico da sua carreira toda não tem lesões aí que deixou afastado dos gramados por muito tempo. Também não é um jogador que é muito expulso, né? A gente sabe que o jogador sul-americano às vezes vem para o Brasil e tem uma certa dificuldade por conta das questões do excesso nas chegadas um pouco mais fortes. A gente teve até algo parecido com isso na chegada do Romero aqui no Cruzeiro. O Romero foi um jogador muito expulso no começo, mas depois conseguiu se adaptar e se tornou um jogador muito bom para a equipe, né? O Raul Cáceres não é um jogador que sofre com expulsões, e aí, como a gente disse, também não é um jogador que foi destaque da equipe do Cerro Porteño, mas por muitas vezes foi titular. Teve temporada aí fazendo mais de 40 jogos, se eu não estou enganado foi 41 jogos como titular da equipe do Cerro Porteño. E aí é um jogador que faz o feijão com arroz, sobe muito pro ataque, é uma coisa ali que a gente tem que ficar atento, né? Obviamente o Anderson Moreira, se tiver ele à disposição mesmo, vai trabalhar isso, um jogador que sobe muito ao ataque, acaba deixando um pouco a defesa aberta. Isso a gente viu também em alguns vídeos aí do Cerro Porteño durante a passagem do Raul Cáceres por lá. E aí o Cruzeiro já tinha esse problema também de laterais que subiam muito, né? Principalmente o Egídio era um jogador sempre muito questionado por isso. Aqui no Cruzeiro ele subia muito ali pela esquerda e acabava deixando a sua retaguarda ali um pouco aberta, né? E aí o Cruzeiro precisa, junto com o treinador ali, os jogadores precisam entrar no entendimento para ver quem vai cobrir ele, se ele não vai subir tanto. Fato é que é um jogador muito ofensivo,
é um jogador que faz, como a gente disse, o feijão com arroz ali, faz o básico, não é jogador que em algum momento da sua carreira foi destaque da sua equipe, mas é um jogador que sempre ajuda muito, contribui muito dentro de campo. E aí a gente sempre fica naquela pensando, né? Por que o cara tá vindo pro Cruzeiro por empréstimo, né? O Cerro Porteño tava disputando a Libertadores aí, e o Cruzeiro, a gente sabe que tá disputando a Série B, né? Jogador que tá em altíssimo nível não vai querer jogar no Cruzeiro muito dificilmente, né? Então, a gente também buscou informações sobre isso, teve jornalista da ESPN aí, o Edgar Centeiro da ESPN do Paraguai, ele destacou ali alguns pontos, ele disse que o Cerro Porteño vive uma dificuldade financeira, econômica, assim como o Cruzeiro, muito grande, vem tentando se recuperar com isso, poderia perder o jogador sem ganhar nada por conta do contrato que estava se encerrando do jogador. Tem também a questão do Raul Cáceres ter um desejo também de se destacar aqui no futebol brasileiro. Na visão deles, é um futebol onde o lateral aprende muito, né? Então ele teve essa passagem pelo Vasco que não foi tão boa e ele pode estar tentando jogar mais uma vez no futebol brasileiro para tentar ganhar esse destaque e até mesmo pelo fato do Cruzeiro estar jogando uma Série B, ajudar o time a retornar à Série A e se tornar um jogador importante para a equipe aos olhos da torcida, né? Um jogador que a torcida tem um carinho muito grande. Pelo menos foi isso que disse o Edgar Centeiro, que participa aí na ESPN do Paraguai. Ele fez uma análise aí dos motivos que podem ter acarretado o jogador querer vir jogar no Cruzeiro também nesse ano de 2020. Então esse aqui foi um vídeo bem rápido, a gente também não conhece tanto o lateral assim, a gente fez algumas pesquisas, assistimos alguns vídeos, e da mesma forma que eu assisti, vocês também podem assistir. A gente não pode colocar aqui lances do jogador, porque tem todo um processo de direitos de imagem, né, envolvido e dá problema pra gente, mas se você for no YouTube aí, digitar Raul Cáceres certinho, hoje você vai conseguir assistir muitos lances dele, até mesmo jogando pelo Vasco, aqui é possível você encontrar. Raul Cáceres trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo na temporada passada, como a gente disse, viveu um momento bom no Vasco ali no Campeonato Carioca, mas depois deu uma decaída, acabou perdendo espaço. E a gente fica na torcida para que consiga ali desenvolver um bom futebol na equipe do Cruzeiro. A gente vive um momento bem diferente do que a gente costuma viver nos últimos anos, que a gente costumou a viver nos últimos anos. O Cruzeiro busca jogadores ali acessíveis financeiramente e que podem ajudar o time nesse ano de 2020. A gente sabe que o nível técnico da Série B é bem diferente da Série A, pode ser que ele venha mesmo, ajude a equipe, é o que a gente torce, mas a gente sempre mostrando ali uma visão realista também do jogador, do que ele foi até o momento em toda a sua carreira. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o gostei no vídeo. Se estiver assistindo pelo Instagram, curta o vídeo, marca um amigo aí, manda nos grupos de WhatsApp também, que isso ajuda muito a gente. E siga acompanhando a gente aqui que tem vídeo novo todos os dias. Abraços!